Mergulho na Mente, um programa que fala principalmente sobre o ser humano, na sua essência. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que vai estar aqui comigo, Lilian Bittencourt, e esse convidado vai falar com a gente hoje sobre sonhos. Eu acredito que ele já realizou o sonho de muitos garotos e a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Quem é você? Oi, tudo bem? Meu nome é Pedro Arthur, sou jogador de futebol e filho da apresentadora. Então, gente, hoje eu estou aqui, com meu filho. Quando eu falei sobre... Hoje a gente vai falar sobre sonhos, porque muitos garotos, Pedro, têm esse sonho de ser jogador de futebol profissional. Como é que é para ti ser um jogador de futebol profissional? Para mim, desde pequeno foi um sonho, né? Sempre foi um sonho, sempre busquei isso. Se tu falar pra mim qual outra profissão, se não fosse futebol, o que seria, o que tu queria fazer, eu não tenho, não seria outra coisa, só jogador mesmo. E é isso, sempre busquei, sempre corri atrás e sempre com a minha família, claro, junto comigo e sempre feliz pelo que eu faço. Quando o Pedro fala pra gente sobre eu só me via fazendo isso, aí eu lembro de uma fala do René Simões, até um abraço pro René Simões, e que o René Simões fala sobre isso, tem o plano A. E é importante, porque muitas vezes a gente fala, vamos ter o plano A e o plano B. E eu lembro que o René falou para mim um dia, quem tem plano B é porque não acredita no plano A. Então, é interessante essa fala dele, onde ele fala, eu me vejo fazendo isso, eu sempre me vi fazendo isso. Se tu me perguntasse sobre outras coisas, eu não ia saber falar sobre. Então, é interessante ter esse plano A, focar no plano A. E fala um pouquinho para nós, Pedro, como foi o teu início, para quem ainda não conhece a tua história. Muitas pessoas já conhecem a tua história, mas muitos meninos vão assistir esse programa, estão aí na caminhada para se tornarem jogadores. Como é que foi quando o Pedro começou? O que tu tem para falar para a gente de quando tu começou? Então, quando eu comecei eu era muito pequenininho ainda, não entendia muito de futebol e tal. Comecei até numa escolinha que tinha em Caxias do Sul, no Vasco da Gama, com alguns professores que hoje eu sou amigo e tal, o Bruno e o Simon. E a partir dali fui evoluindo, fui vendo o que eu queria para mim, foi se passando os anos, futsal, depois passou um tempo, fui para o campo, onde o Jonas me chamou para ir para o campo, no Juventude. E a partir dali foi onde eu me achei, onde eu sabia o que eu queria para mim. Tanto que no Juventude assim, eu me destaquei bastante, peguei seleção e tal. Uhum. E depois de um tempo acabei indo para o Flamengo, Uhum. Onde, bem dizer, eu passei, vamos dizer, minha base toda lá, Sim. E todo atleta sonha em jogar profissionalmente, com certeza. E hoje em dia, graças a Deus, eu sou um atleta profissional, sabe? Jogo em clube onde eu me formei profissional e onde eu estou buscando melhoras para mim, sabe? Uhum. É isso. Então, assim, buscando aí da tua história, onde tu falou do Simon, fica claro, gente? Mais fácil de falar, porque eu acompanhei toda essa história dele. Falando do Simon e do Bruno Stella, que foi o primeiro professor do Pedro, o Bruno. Então, um abraço pro Bruno e pro Simon. E que foram professores de futsal. E aí, ele falando dessa experiência, como é que foi a tua experiência primeiro? Como é que tu viu o futsal? O futsal... Então, o futsal é onde você consegue desenvolver sua habilidade, onde você consegue desculpa, onde você consegue desenvolver sua habilidade, onde você consegue ter aquele momento seu com a bola toda hora, sabe? Porque no campo já não é aquela coisa, tu encosta um pouco, tu toca, tu não tá toda hora com a bola. No futsal tu já tem ela toda hora, sabe? O futsal seria um jogo mais dinâmico. Isso, um jogo mais dinâmico, onde, vamos dizer,
muita gente que hoje em dia se profissionaliza no campo veio do futsal, sabe? Tem os, como é que pode dizer, se desenvolveu no futsal, sabe? O futsal foi o início, uma base. Isso aí. E aí tu teve toda essa base no futsal, tu jogou até aos 12 anos, 12, 13 no futsal. Joguei até os 12 juntando, né? O campo e o futsal, um de cada, mas sempre nos dois. Sim, então aí tu iniciou mais ou menos, tu tinha uns 4 anos. Isso aí. No futsal, onde tu permaneceu até uns 12, 13 anos. E que aí tu conheceu esses professores. Neste meio tempo tu conheceu o Jonas. Isso o aí. Jonas que é, né, continua aí sendo hoje do Juventude. Isso aí. Que foi quem te chamou e te deu a primeira oportunidade para jogar no Juventude. Isso aí. Como é que tu lembra, Pedro, do teu início no campo? No campo, eu acho que todo mundo que jogava futsal gosta muito do campo também, queria jogar campo, sabe? Então, pra mim, como o futsal era a minha base, assim, pra mim era futsal a semana inteira. E como não, eu tava indo pro campo ainda, não tinha muito minha categoria. Chegava no sábado, eu acho que pra mim era um dos melhores dias, assim, sabe? Porque a gente esperava isso, gostava de coisas novas e o campo, tipo, proporcionava isso pra gente, sabe? E é isso. O campo era uma novidade. Era uma novidade. O futsal tu já vinha desenvolvendo há um tempo. Acredito que foi pro campo, tu tinha 7 anos, né? 7, 8 anos. Então o futsal já era uma rotina, tu já conhecia. Sim. O campo era uma novidade. E aí quando o Jonas te chamou, tu foi jogar, tu foi se desenvolver aí dentro do campo, que é onde... E aí como é que tu decidiu? Tu consegue lembrar dessa fase tua do campo, que tu tinha vamos botar, uns 10 anos, do futsal e do campo? Tu já sabia, não, eu gostaria de ser um jogador profissional, né, de futsal. Eu gostaria de ser um jogador de futsal. Não, eu gostaria de ser um jogador de futebol de campo. Tu lembra como é que foi pra ti essa decisão? Foi uma decisão bem difícil, né? Porque eu gostava muito do futsal, mas gostava do campo também. Então, pra mim, campo e futsal junto, naquele tempo até dava pra ir nos dois, né? Mas chegava um tempo que mandaram a gente escolher, né? Eu, por mim, ficava nos dois e era isso. Mas tive que escolher e optei pelo campo, né? Pelo campo. Porque, tipo, a gente sabe a diferença do campo pro futsal, que a gente pode proporcionar para sua família no campo e no futsal. Então, eu tinha um sonho muito grande, e eu queria, tipo, mudar a minha história, mudar a história da minha família, e eu vi isso indo pro lado do campo, sabe? Então eu acho que isso foi o que pesou bastante, assim. Que no campo tu poderia, além de mudar a tua história, Sim. tu mudaria também das pessoas da tua família que estava contigo certeza. naquele momento, Isso uma aí. outra realidade. E aí então tu acabou fazendo essa escolha Isso aí. de ir ficar só no campo, no Juventude. Como é que foi essa tua fase daí do Juventude? Como é que foi quando tu teve a tua primeira convocação para a seleção brasileira? Então, a fase do Juventude, minha base toda, como é que eu posso dizer, a minha... Raiz? Não, eu sou uma pessoa de... Tipo, não gosto de levar desaforo pra casa, essas coisas, de uma personalidade muito forte. Certo. Sempre fui. Então, sempre me dei bem com todo mundo no clube do Juventude, mas a minha personalidade era um pouco forte, sabe? Eu não gostava de ficar no banco, eu não gostava disso, eu não gostava daquilo, mas sempre dei meu melhor, sempre ajudei muito o clube, e foi um clube que eu agradeço até hoje, onde me desenvolveu, onde me botou na vitrine. E eu fico muito feliz, sempre fui grato à Juventude e é isso. Tu trouxe um ponto interessante para os meninos, né, que fazem terapias. Até as pessoas que me conhecem sabem que eu trabalho com terapias em atletas.
E aí o Pedro trouxe essa... É legal ele falar sobre isso, né? Eu, naquele tempo, era uma pessoa que não gostava, Sim. porque ele estava se desenvolvendo. Naquele tempo, eu também, quando ele começou, eu também não conhecia muito sobre... Eu até fazia terapia, mas não dessa forma que a gente tem o desenvolvimento hoje. Sim. Né? De entender que a gente pode, sim, trabalhar um atleta, que a gente pode ajudar o atleta com autoconhecimento para que ele se conheça, ter um profissional que auxilie e vai sim, né, Pedro, fazer uma grande diferença, talvez não naquele primeiro momento, mas com o futuro, mas ele trazer isso, esse reconhecimento, naquele tempo eu era dessa forma. Achei legal falar sobre isso. E aí, Pedro, tu foi convocado para seleção brasileira. Isso, ainda no Juventude, no Sub-15 eu fui convocado para a seleção, onde joguei sul-americano. Bom, com algumas convocações, algumas Sub-17 também, e passou a Sul-Americana ali, onde eu estava no Juventude ainda. Aí eu fui para o Flamengo, né, onde eu iniciei uma nova jornada. Certo. Tu consegue lembrar qual foi a tua sensação quando tu foi convocado? Pô, eu não esperava real. Eu acho que naquele tempo nenhum atleta do Juventude esperava ser convocado para uma seleção, né, de base assim e tal. Então, quando chegou a notícia, eu tá louco, eu não tive reação, assim, fiquei paralisado, né, e muito feliz, claro. Aí tu foi pro Sul-Americano, né, onde vocês disputaram. Tu foi pro Sul-Americano, vocês ficaram em segundo, né? Segundo lugar no Sul-Americano. E aí, logo que tu voltou, veio essa proposta para ti ir pro Flamengo. Isso. Como é que foi chegar no Flamengo? Na base do Flamengo? Então, tinha alguns jogadores, né, que na seleção eu já conhecia do Flamengo, né? Que eles eram do Flamengo. Acabei conhecendo lá e pelas amizades que eu criei, isso pesou bastante, sabe? Eu ir para o Flamengo, porque tinha outros lugares para mim ir, mas pesou bastante um pouco isso também, e por ser o Flamengo, claro. Mas quando eu cheguei, foi tudo mil maravilhas, né? Claro, sendo campeão aqui, sendo campeão ali, jogando bem, tudo e tal. E foi isso, ao decorrer do tempo, claro que a gente tem as dificuldades de cidade, assim, de coisa, se adaptar, e é isso, todo mundo vai ter sua dificuldade, claro. E graças a Deus a gente foi indo, teve bastante dificuldade, mas graças a Deus eu consegui me tornar um profissional, claro. Então, assim, quando tu, né, estava no Flamengo, que é aquela tua parte também da tua adolescência, a se tornar um homem, que tu ficou praticamente 5 anos, né? 5 anos. No Flamengo. Então, foi a tua base foi lá. E aí, tem alguns campeonatos que vocês foram campeões, né? Conheceu alguns países. Conheci bastante. Né? Como é que foi para ti estar no Flamengo e conhecer alguns países? Eu sempre gostei de viajar, né? Sempre gostei de estar viajando e tal. Ir para fora sempre foi algo novo para mim, assim. Tentava não é apreciar, tentava pegar sempre alguma coisinha de algum lugar para de conhecimento, assim, sabe, tanto no futebol como vamos botar assim culinária, assim, que eu gostava de experimentar coisas novas, cultura e tal. E é isso, sempre gostei de viajar. E aí, agora, também uma das últimas experiências que tu teve foi no Concórdia. Sim. Como é que foi, como é que tu vê esse teu período no Concórdia? Que período que tu estava antes do Concórdia? O que o Concórdia te trouxe? O que tu pode trazer aí pra gente? Então, antes de ir pro Concórdia, eu estava no União Frederiquense. E antes do União Frederiquense, eu estava em casa procurando time para mim jogar. Interessante quando o Pedro traz essa entrevista, né? Porque assim,
às vezes as pessoas mostram futebol só os bastidores onde tudo é muito legal. Sim. Né? Então a gente faz escolhas acontecem na vida da gente, então é legal para as pessoas que estão assistindo e para os meninos também, porque muitas vezes, né, Pedro, na terapia os meninos estão com 18, 19 anos e eles querem desistir. E eles têm só 18, 19 anos, tem muita coisa pela frente. Então é legal essa entrevista de mostrar também a dificuldade do jogador. Sim, com certeza. E aí tu estava então em casa? Tava em casa, tinha acabado de sair quase do Juventude de novo, e tava em casa esperando alguma coisa e tal, e apareceu uma oportunidade para ir lá para União Frederiquense. Que foi muito bom para ti, onde tu conheceu, né, o Zata, sim. Onde tu conheceu os empresários que tu tá hoje. Lá me abriu uma porta, sou grato. Na real, lá me abriu muitas portas, né? Sou grato e sou grato pelas pessoas também de lá, os dirigentes todos foram tops comigo, sabe? Foi onde conheci o Zata, paizão pra mim também, e agora os meus empresários, né, que estão comigo hoje. Tô feliz, são tops, não tenho nada a falar. E qual a empresa que tá contigo hoje? É meio difícil de falar, mas é Kenui. Eu também, às vezes quando eu vou falar, que é o Sandro o Sandro, o Júnior, o Sandrinho, E pode falar. E aí o União Frederiquense te abriu, né, essas portas e aí nisso a gente foi bem, tava jogando a divisão de acesso, né? A gente foi bem, o time era jovem, a gente foi bem e passou uns dias, eu fui teve a proposta daí do Concórdia. Deixa eu só abrir um parênteses, Pedro, que acho que é interessante que as pessoas escutem também. Que tinha muitas pessoas que te mandavam, né, nesse período que tu estava no Sem Clube, ou que tu estava no União, muitas pessoas te mandavam mensagens legais, mas tu também recebeu muitas mensagens que não eram tão legais. Como é que foi isso pra ti? Foi um pouco triste, né, porque pra mim, assim, tipo, de base e tal, Flamengo e tal, eu achava que podia acontecer, claro, mas não, né. Então foi um pouco difícil, claro, mas graças a Deus a gente soube lidar juntos e tal, e foi isso. Posso trazer um episódio do teu aniversário? Pode. Posso aquele episódio? Sim. Tu lembra Não. do episódio do teu aniversário? Não, acho que não. Que foi a primeira, que depois que tu não estava mais no Flamengo. Pode falar. Tu lembra? Então assim, por que eu quero falar isso? Porque é um programa que fala sobre mental. Que tu teve que ter um mental equilibrado para chegar onde tu tá hoje novamente. Com certeza. Né? Porque a vida aí, aconteceram muitas coisas. E aí eu lembro de um aniversário teu que tu teve, que tu falou assim, nossa, quando eu tava no Flamengo eu recebi um monte de parabéns. E agora, mãe, quem foi que me deu os parabéns? Então isso ficou muito marcado para mim como mãe, né? Mas para ele como atleta, que quando eu estou num patamar, eu recebo muitos, mas quando eu estou em outro patamar, julgado pelas pessoas, porque também vem muito sobre o julgamento, né? E aí só que foi muito legal porque um ano depois, né? Isso aí. Um ano depois, aquilo ali aconteceu novamente e voltou ao normal. Então, assim, não é pelas pessoas, mas é o lugar que a gente sabe também se colocar. Se ele tivesse, de certa forma, pego aquilo ali e, né, não soubesse talvez o valor dele, talvez ele não estaria hoje aqui conversando sobre, que a gente vai falar agora, Pedro, a tua primeira experiência internacional, né, onde tu foi jogar na Europa. Mas assim, gente, ele estava falando sobre o Concórdia. Finaliza aí sobre o Concórdia. O Concórdia foi só coisas boas, né, na verdade. A gente perdeu um jogo, se eu me lembro, ou nenhum, se eu não me engano. Foi um jogo só e graças a Deus o nosso time era bom também, time novo. O Zata era o treinador, o Zata gosta de moleque novo, né? E então eu posso dizer que foi mil maravilhas, sabe?
As pessoas de lá me acolheram muito bem também. A gente chegou até a final, onde eu fiz gol, dei assistência na final e fomos campeões, graças a Deus, né? E o Concórdia foi onde acho que teve uma das minhas melhores performances, assim, sabe? Onde às vezes quando você tá num lugar que você tá feliz, num lugar que você se sente bem, tudo muda. Então, acho que ali foi onde eu me sentia bem, sabe? E onde me abriu muitas portas. Ou seja, tu se sentiu acolhido. Isso aí. Então, tu vê que esse acolhimento te auxiliou nos momentos que tu passou de desafio, mas a vida, eu sempre falo isso, né, gente? Que a vida ela é inteligente, a gente tem que acreditar na gente. Então, ele acreditou nele, mesmo passando os desafios, recebendo mensagens que às vezes não eram tão legais, né? Imagina para mim como mãe, imagina para ele como atleta. Muitas pessoas te falavam, né, Pedro, para te desistir, tu não ouviu isso? Poucas falavam, porque todo mundo sabia que eu nunca desistiria, sabe? Então, eu acho que ninguém tinha coragem de vir falar isso pra mim, muitas das pessoas, sabe? Porque sabe como eu sou, sabe onde eu posso chegar, então poucos falariam isso. Interessante aonde ele, né, eu perguntei, muitas pessoas falaram, e ele falou, não, poucas, porque as pessoas sabem que eu não iria desistir. Então, provavelmente porque essas pessoas conviveram contigo e sabem da tua determinação, que não era um momento ali de desafio que ia fazer que ele desistisse de uma carreira. Com certeza. E aí, Pedro, falando então da tua passagem agora pela Europa, onde agora tu está de férias, né? Está em Caxias de férias. Como é que foi essa tua primeira passagem internacional? Eu sempre quis jogar na Europa, né? Sempre falei, eu quero ir para fora, quero ir para fora. E como antes a gente ia, como a gente falou antes, a gente ia bastante para fora, para torneios, né? Então, e isso, eu sempre me senti bem jogando lá fora, sabe? Com clima, tudo e tal. Então, agora que eu fui para lá, eu, tipo assim, nos treinos, quando chegava nos dias de jogos, eu sempre estava tranquilo, estava bem, sabe? Então, foi uma experiência muito top para mim e espero daqui uns dias já estar voltando para a Europa e dando o meu melhor como sempre, e é isso. Então, gente, vocês viram um pouco, algumas pessoas já conheciam a sua história, mas acredito que foi muito legal essa entrevista, falando também um pouco dos bastidores, dos desafios de ser um atleta, mas o quanto um equilíbrio. E quando tu fala, Pedro, tu falou assim, né, eu não levo desaforo. Eu vi também que as pessoas também vão perceber que mudou alguma coisa em ti. Sim. O que mudou? Mudou que eu tô mais calmo, tô mais tranquilo, tô mais feliz. As coisas estão acontecendo, graças a Deus. Aquele tempo de tormenta passou. E é isso, eu tô buscando o meu e tô... A melhor coisa, acho que é estar feliz, sabe? Estar feliz, olha o que ele traz pra gente, né? Estar feliz, como vocês acompanham nas redes, quando eu falo, a felicidade é algo interno. Ninguém vai te proporcionar isso. Eu acredito que o Pedro está falando isso, que isso é algo de você. Consequentemente, quando a gente está perto da nossa essência, a gente sente essa felicidade, as coisas ao nosso redor também começam a se transformar. E também Pedro falou da família, né? Sempre foi isso, ele sempre foi visto também como uma pessoa família, e isso continua. Pedro, e fala para os jogadores ou para os meninos que estão aí, o que tu falaria hoje para quem está no caminho, para quem está na metade do caminho, o que tu falaria hoje? O futebol, querendo ou não, é muito difícil. Muita gente que está no topo hoje passou por muitas coisas, lesão, não jogar, tipo, cabeça ruim, problemas na família, problemas psicológicos. Então, eu acho que a única coisa é não desistir, seguir em frente e pensar que
tudo se acerta, tudo se arruma depois de um tempo e nunca vai ser tormenta para sempre. Sempre depois vem a calmaria, vem as coisas boas da vida, mas acho que a pior coisa que pode acontecer é você desistir do seu sonho, do que você quer para você mesmo, e é isso. Pegando aqui do que o Pedro está falando, né? Não desista do seu sonho. E é interessante essa fala dele pelo seguinte, ele sabe o que ele quer, qual é o sonho dele. Então, quando a gente sabe o que a gente quer e qual é o nosso sonho, para a gente seguir. Porque às vezes muitas pessoas seguem, né, Pedro, por uma obrigação, porque não é mais o sonho daquela pessoa. E tá tudo bem. Se não é mais o teu sonho, tá tudo bem. Mas se realmente é o teu sonho, vai até onde dá, porque vai se realizar. De alguma forma ou outra. Muitos meninos aí não continuam como atletas, mas estão no meio de futebol de uma outra maneira. Sim. Mas eles sentiram, né, que era a hora de eles irem por outro lado, mas não quer dizer que eles não estão realizando também no futebol. Né? Então, quero agradecer muito ao meu filho. Eu que agradeço. Agradeço muito aí pelo convite e quando precisar, também. Muita gratidão. É bom ver o filho falando e a evolução. É muito, muito gratificante como mãe. Ver todo esse processo que a gente passou juntos e ver essa evolução dele falando. Às vezes eu fico olhando, Pedro, tu falar, né, eu falo assim, uma nova versão. Sim. E eu vejo, nossa, como o Pedro evoluiu, como é bonito isso, como é fantástico ver toda essa evolução. E sempre muito sucesso, né? As bênçãos sempre de Deus, que cada dia mais você evolua e no futebol e alcance tudo que os seus objetivos e foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Até quando você me chamar, né? Uma próxima oportunidade. Então, gente, muita gratidão por estarem aqui hoje no Mergulhando na Mente, hoje mergulhando no mundo do futebol, mundo que eu adoro. E até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.